Adivinhe qual vai ser o tema do vídeo de hoje? Adornos. Eu quero dar dica para vocês de como decorar a sua prateleira. E a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que não existe regra absoluta, aquela regra rígida, quando se trata de decoração. A principal referência que a gente tem que ter é os objetos que a gente tem disponível, o efeito que a gente quer e o que a gente precisa complementar para fechar essa composição. Então, a primeira dica que eu quero dar para vocês é o seguinte: sempre que for comprar um objeto decorativo, procure comprar em parzinhos, 2 unidades, 4 unidades e, detalhe, alturas diferentes, proporção diferente, porque isso vai dar mais dinamismo na decoração quando você colocar ali na sua prateleira. Percebem sim que na composição de decoração sempre tem 2, ó. Quem lembra desses vasos cabeçudinhos aqui, que eu gosto demais deles, eu sou apaixonada. Lembra do vídeo que eu fiz de plantas artificiais? Eles estavam presentes. É uma dica muito simples, mas que ela dá todo um charme no espaço. Sempre que for comprar um objeto decorativo ou alguma coisa assim para fazer composição, tenta comprar 2, de preferência de proporções diferentes, de alturas diferentes, para criar essa harmonia. 4 quadros, tá? Ali a composição de 2, ali um maior, aí 2 potinhos que eu ganhei da minha mãe, aqui, ó, meus 2 bonequinhos, tá vendo? Sempre tem uma composição ali de 2. Aí tá, ok, não, então poderia ter 2 cactos, um de cá e outro de lá. Não ficaria harmônico, não faria interessante. Primeiro, porque lá atrapalharia o acesso à cadeira, né? E segundo, porque não precisa ser tão simétrico assim. Esse cacto aqui equilibrou com esse vasinho aqui, criou um link, tá vendo aqui? Agora deixa eu tirar, vou tirar um aqui, ó, e vou deixar apenas um. Tá faltando alguma coisa, sabe? Assim, fica meio peladão, ó. Compre sempre parzinhos, tá vendo? Parzinhos, proporções diferentes, que aí você cria essa harmonia, essa composição bem legal aqui pro espaço. Dica número 2. Escolha objetos que conversem com a sua decoração, com o estilo da sua casa, do seu ambiente. Então vamos dar um exemplo. Se você tem uma sala mais clean, mais elegante e resolve comprar um porta-retrato verde, não vai ornar muito. Agora, se você tem uma casa toda elegante, resolve escolher um porta-retrato dourado, metalizado, harmoniza melhor. Eu vou colocar alguns vídeos aqui para vocês fazendo a composição de uns nichos, para vocês entenderem qual é a pegada na hora de decorar uma prateleira. Detalhes de como deve ficar os livros, fotografias em geral. Você nunca deve colocar tudo lá no final, tá vendo? Assim, ó. Ó, nunca encostar no fundo do nicho ou da prateleira. É sempre bom a gente colocar o mais próximo aqui possível, não precisa ser rente. E de preferência alinhados, porque isso transmite uma organização visual e a limpeza também, que eu tanto falo por aqui. E aí esse que tá na horizontal, ele pode sim ficar aqui afastado uns 2 centímetros, que fica ideal. Dica número 3, só escolha e coloque aquilo que realmente tem a ver com o seu estilo de vida. Um exemplo, não adianta nada você colocar livros que você não lê, ou livros que não tem a ver com a sua personalidade. E uma coisa que eu acho bastante interessante é quando você coloca livros antigos ou novos, ou livros que contam uma história. Outro detalhe é a gente usar Barças, livros antigos, enfim, para decorar a prateleira. E aí a dica é o seguinte: sempre colocar aqui do maior pro menor. Esse daqui, ele é maior do que esse e menor do que esse. Eu poderia colocar ele assim, lembrando sempre de colocar alinhadinhos aqui e mais esses menorzinhos. Mas você tá vendo que fica muito rígido? Opa, até caiu aqui, ó. O ideal é sempre brincar. E como esse daqui tem menos, eu trago ele pra ponta aqui, que fica melhor. E aí você faz essa brincadeira aqui, ó. Deixa eles aqui e coloca esses 2 aqui. E outra observação importantíssima: você sempre colocar o nome voltado para frente para facilitar a leitura. Nunca colocar assim, ó. Opa!
nunca colocar assim. Tá vendo que isso aqui é um livro super antigo de quando a gente era criança. Então, isso aqui foi reencadernado para ficar com uma aparência mais nova. Só que aqui dá pra ver a história, o tempo, né, o uso da peça. Então, sempre coloca assim. E até mesmo para facilitar na hora que você for pegar para fazer a leitura. Então, você vai saber, vou ler esse livro aqui, uma história por dia. Então, facilita demais. Outra dica, sempre for colocar porta-retratos, enfim, quadro, tenta colocar ele no ângulo que é onde a pessoa chega no ambiente. Então, eu tô chegando com essa vista aqui, então eu vejo esses dois. Nunca colocar para um lado que você não vê. Um exemplo, eu coloquei assim, eu tô vindo nessa direção aqui, olha o que eu tô vendo na lateral. Então, sempre coloca da maneira que a pessoa vê e sempre do maior pro menor, porque se a gente inverter, eu vou inverter aqui para vocês verem. Ó, eu vou inverter aqui. Olha tanto que fica estranho. O de trás fica escondido, ele perde a sua importância, então sempre fica atento a isso. Esse caso aqui já é o contrário. Eu não posso colocar esses dois porta-retratos de frente para porta de entrada, que tá bem ali. Eu tenho que colocar eles em direção ao sofá, que é onde as pessoas vão ter mais visibilidade. Então, é uma questão de bom senso, igual eu falei, não é questão de regra rígida. Não é que todo porta-retrato tem que estar voltado para a entrada. Ele tem que estar voltado para vista de maior importância, porque senão a gente vê o fundo ou a lateral dele. Outra dica, como isso daqui é um porta-retrato, mas também é quadro, a gente pode colocar ele encostadinho assim. Agora, com o porta-retrato já não fica legal, ó. Tá vendo? Não fica bacana colocar o porta-retrato encostado no fundo do nicho. Quando há peças muito pequenininhas assim, ó, evite colocá-las direto na prateleira, porque elas perdem importância. Agora eu vou colocar elas aqui em cima desse livro aqui para vocês verem tanto que muda. Ó, olha a diferença, tá vendo que ele já criou um volume aqui? Levantou as mini pecinhas, então elas ficaram mais imponentes na prateleira. Mais uma vez, a questão das alturas. Apesar dos dois vasos serem iguais, as plantas serem iguais, mas esse daqui está maior, olha a diferença que é quando você coloca um livro, uma bíblia, alguma coisa na horizontal que faça com que o vaso fique mais alto. Olha essa volumetria, tanto que fica mais interessante. E agora eu vou mostrar para vocês o resultado final, com uma limpeza visual que eu tanto falo aqui. Gente, esses espaços vazios aqui, ó, aqui, ali, eles são necessários para dar respiro, para dar uma leveza na volumetria como um todo. E não ficar aquela coisa pesada, sabe? Então, fica essa dica, espaços vazios não é que está faltando alguma coisa, eles são necessários para harmonização no geral. Tá vendo que tudo aqui conta uma história, né? Eu tô na casa da minha mãe, para quem não conhece, não é minha casa, e aqui tem toda a história dela.
Então, ali os livros de quando a gente era criança, ali quando a viagem que ela fez para Europa, enfim. Então, a prateleira, a harmonização da prateleira, ela é interessante quando isso daqui conta a história do morador. Então, esse é o segredo para uma boa decoração de prateleira. Mais uma dica aqui, que essa é da parte de marcenaria, mas resulta também na composição das prateleiras. Sempre que for colocar um nicho igual esse daqui, evite colocá-lo lá no teto, lá em cima, porque além de você gastar mais com marcenaria, enfim, fica mais pesado e você perde essa opção aqui de ter essa última prateleira antes de chegar no teto, como também um espaço para decorar. Então, olha só, tanto que fica mais leve em relação se esse nicho fosse até lá no teto. Vocês concordam? Fica mais interessante. Então, cria menos marcenaria aqui, fica mais leve e ainda a gente utiliza aquela última prateleira ali para decorar. E para finalizar as dicas, deixar muito claro para vocês o seguinte: quase tudo ali daquela harmonização da sua prateleira, ela tem que contar uma história. Então, vamos supor que você tem um pote ali. Ah, aquele pote foi a fulana que me deu quando a gente estava em tal lugar. Você tem que contar uma história para a decoração ficar harmoniosa, sabe? Para ficar gostosa, não ficar aquela coisa fria, assim, parecendo casa-cor, que você pegou ali na loja sem motivo nenhum e colocou. Não. O interessante é você mesclar adornos que têm história com adornos complementados ali para criar aquela harmonização. E se você gosta desse tipo de vídeo, ó, eu vou esperar o seu like. Por que esse like? Porque ele vai me ajudar a fazer conteúdo para vocês. E a gente precisa fazer esse canal crescer, gente. Vamos lá, curta, compartilhe com os amigos, se inscreva aqui, ative os sininhos, porque isso vai ser fundamental para nossa comunidade aqui do YouTube, tá bom? Eu espero vocês no próximo vídeo e tchau!